Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, Prof. Paulo Brito, Natan, nosso intérprete para essa aula de História, vamos falar sobre colonizadores espanhóis e colonizadores ingleses, né? A colonização da América Espanhola, a colonização da América Inglesa. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, né? Descrever a forma de colonização, de organização, de exploração dos colonizadores espanhóis. Compreender a ocupação e a exploração das colônias inglesas na América, região da América do Norte, onde hoje se encontram os Estados Unidos da América, beleza? Para a gente começar o nosso bate-papo, né, você já se perguntou quantos países compõem o continente americano, né? Olha aqui, né, desde os Estados Unidos, Canadá, México, América Central, os países da América do Sul, né? Quais idiomas falamos na América, né? Qual a relação entre o idioma falado nos países e a exploração colonial? Para a gente começar a pensar nesse continente do qual nós estamos inseridos, fazemos parte, né, contribuímos aí com a cultura do continente americano. Então, atualmente, né, na América, são 35 países, né? A gente tem algumas informações que traz aí 36, 34, devido a alguns países como Guiana, Guiana Francesa, né? Essa discussão se eles são países ou se são departamentos, né, da França, da Holanda e tudo mais. Mas, em regra geral, 35 países distribuídos em 3 subcontinentes, América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte, composto por 3 países, né, Estados Unidos, México e Canadá, América Central por 20 países, a América do Sul aí possuindo 12 países, entre eles o Brasil. Os principais idiomas falados aqui na América, o espanhol, o inglês, o português, o francês, né, o holandês, Guarani, Aimará e Quixuá, essas 3 últimas línguas, idiomas nativos indígenas, né, que são mantidos aí como idioma oficial de alguns países. O Paraguai, por exemplo, mantém o Guarani como idioma oficial. O Paraguai, portanto, é um país bilíngue, beleza? Gente, algumas populações indígenas mantêm esse idioma nativo como língua oficial até os dias de hoje, né? Isso é uma forma, inclusive, de resistência, né, à imposição da cultura europeia, do processo de aculturação que o continente americano viveu com a chegada dos europeus aqui. Então, alguns países, né, o professor disse para vocês, o Paraguai, mantém o Guarani como língua oficial, né? É falado no Paraguai, é ensinado nas escolas, o que faz do Paraguai um país bilíngue. O Quixuá é a língua oficial do Peru e da Bolívia, junto com o espanhol e o Aimará, o que faz do Peru e da Bolívia um país trilíngue, né? São 3 línguas oficiais. Qual a importância, né, em manter vivo o idioma? Isso é uma forma de resistência? Sim, moçada, isso é uma forma de resistência frente a esse processo de civilização, de aculturação cultural, pelo qual a América passou com a chegada dos europeus que impuseram a fé católica, o idioma, os hábitos e costumes europeus. Manter esses idiomas vivos, né, com pessoas falantes, ensinar esses idiomas, é sim um ato de resistência dos países que têm essa postura, como a gente viu ali, né, o Paraguai, Bolívia, Peru, em manter esses idiomas. A cultura da América é marcada, portanto, né, por essa imposição cultural europeia, né? Religião, idioma, né, sociedade. Os europeus, quando chegaram, vamos aí de novo, né, ninguém descobriu nada, os europeus chegaram. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, Cristóvão Colombo chegou na América Central e impuseram o cristianismo, né? Vamos lembrar aí dos jesuítas que tinham a missão de catequizar os indígenas. O idioma, né? Falamos português, os nossos vizinhos aqui da América do Sul, grande maioria dos países falam espanhol, e a divisão da sociedade também, né? Compreender essa miscigenação, esse multiculturalismo é importante nos dias de hoje, né? Nós temos várias culturas
dentro da América. A globalização permite essa troca, né, de conhecimentos entre o continente americano. Aqui, por exemplo, um casal dançando tango. A gente sabe aí que o tango é a dança típica da Argentina, né? Então esse processo de globalização nos faz conhecer esse ritmo da Argentina, assim como outros ritmos, né, que nós temos na América como um todo, e essa troca de conhecimento, essa troca de cultura. Sobre colonização espanhola, né? Então, Cristóvão Colombo chega na América no ano de 1492. O início do século XVI é marcado por esse processo, portanto, de colonização, de conquista espanholas, né? Aqui o Hernán Cortés, ou Fernando Cortés, ou Hernando Cortés, você vai encontrar a grafia de várias formas, desembarcou com cerca de 500 homens na região do México, e vai conquistar o Império Azteca, né? Um império grandioso que existia na região do México, vai ser conquistado por Hernán Cortés, que chega aí com 500 homens na região. Então aqui, né, uma representação dessa conquista espanhola do Hernán Cortés, o Hernán aqui representado, né, nessa figura central sobre o cavalo, e aqui ele conquistando, né, o Império Azteca. Essa batalha aqui, que é a Batalha de Tex-Pix, ela marca a conquista espanhola, né? Então, com 500 homens, ele conquista um império em que se vivia milhares de pessoas. A justificativa para essa conquista espanhola na América é a supremacia bélica, né? Os espanhóis tinham armas de fogo, tinham conhecimento da pólvora, e também o que ajuda a justificar, né, essa vitória dos espanhóis, as doenças trazidas pelos europeus dizimaram grande parte da população indígena. Doenças comuns como gripe, varíola, né, foram trazidas pelos europeus. Quando chegaram, os indígenas não conheciam essas doenças, seus organismos não tinham anticorpos, resistência para essas doenças, fazendo aí com que populações inteiras, né, fossem dizimadas pelas doenças trazidas pelos espanhóis. Uma atividade aqui, ó, copie, responde, socialize com a sua turma, né? Quais as influências europeias percebemos no território latino-americano que foram introduzidas com a colonização? Vou deixar um tempo para vocês responderem e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Quais as influências europeias percebemos no território latino-americano que foram introduzidas com a colonização, né? Uma possibilidade de resposta, uma resposta aí que você pode trazer vários elementos, né? O idioma espanhol, por exemplo, falado em parte do continente americano, foi introduzido na América pelos conquistadores espanhóis, assim como a religiosidade cristã católica, né? E a gente pode falar, por exemplo, do idioma português, que vai ser introduzido, né? De hábitos de organização social, que vai ser introduzido aqui, da religião monoteísta, da religião cristã católica, são hábitos, né, culturais que foram introduzidos com a colonização. Colonização aqui espanholas, né? Aqui a imagem do Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ele é o conquistador do Império Inca. Soube da notícia, né, que havia um Eldorado na América do Sul, né, o Império Inca ali nas regiões, né, de Bolívia, Chile, Equador e Peru. Então ele estava ali na região do Panamá, na América Central, e ele então ouviu sobre a existência de um Eldorado, um lugar onde teria aí uma grande quantidade de ouro, de metais preciosos, que era um dos principais motivos que faziam com que esses colonizadores viessem para a América, né? O acúmulo de metal precioso era sinônimo de riqueza de uma nação devido à política mercantilista do período. Então eles vinham para cá em busca de ouro e prata. Chega então até o Francisco Pizarro que havia essa sociedade, esses povos na América do Sul, civilização inca, que era chamado de Eldorado. Então ele organiza uma expedição, cerca de 180 homens que marcham, né, da América Central para conquistar o Império Inca na América do Sul. Então aqui ele conquista esse império, ele vai dominar esse Império Inca, né? Ele inclusive vai ser responsável, né? Mesmo com 180 homens, alguns cavalos, superioridade bélica novamente, a questão das doenças, ele vai então dominar o Império Inca. Aqui em 1535, a fundação da cidade de Lima, né? Capital do Peru, por Francisco Pizarro. E daí a gente tem essa representação romantizada dessa fundação da cidade de Lima, o Pizarro aqui no centro da figura, né? Os soldados espanhóis atrás, a presença da Igreja Católica nessa fundação da cidade e aqui a presença indígena, né? Contemplando, né? Olhando ali a fundação da cidade de Lima, no Peru, em 1535. Então, já aí no início do século XVI, esse domínio espanhol na região da América do Sul sobre o Império Inca. Galera, aqui ó, a frase a seguir contém erros nessa atividade, propositalmente escrita com erros. Identifique-os e reescreva corretamente essa frase. Então a frase está assim, ó: Francisco Pizarro foi o conquistador do Império Azteca no século XVII. O imperador Atahualpa não ofereceu resistência frente à colonização espanhola. Veja os erros dessa frase, escritos propositalmente, identifique e reescreva a frase corretamente. A gente volta com a correção.
Pessoal, voltamos então com a nossa correção, né? Essa frase aqui com alguns erros. Conseguiram identificar os erros dessa frase? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Francisco Pizarro foi conquistador do Império Azteca, tá errado, né? No século XVII também. O imperador Atahualpa não ofereceu resistência frente à conquista espanhola, ele ofereceu resistência sim, né? Frase correta, Francisco Pizarro foi conquistador do Império Inca no século XVI. O imperador Inca Atahualpa resistiu à ocupação do seu território e foi morto pelos espanhóis, né? O Atahualpa, inclusive, né, ele foi preso por Francisco Pizarro, foi exigido um resgate para a libertação de Atahualpa, o resgate foi pago e mesmo assim os espanhóis assassinaram o imperador Inca, né? O último imperador Inca, Atahualpa. Galera, colonização inglesa, início do processo da colonização inglesa no século XVI, ali na segunda metade do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth, essa rainha que governou a Inglaterra também aí no final do século XVI, né? Aqui essa representação da Elizabeth, né, ao fundo da imagem aqui do quadro, ela vencendo a invencível armada espanhola, o que deu a ela ainda mais poder, um quadro muito representativo, veja que a mão da rainha Elizabeth repousa sobre o globo como dona do mundo, aqui o continente americano sendo representado, a coroa aqui do lado, né, para indicar que ela era a rainha. A colonização, portanto, das colônias na América, mais ao norte, né, na América do Norte, região onde hoje está os Estados Unidos, foi então iniciada aí nessa segunda metade do século XVI. No ano de 1587 foi fundado na região da Virgínia uma colônia, né, pelo Sir Walter Raleigh, 1587, essa colônia desapareceu pouco tempo depois, não sabemos explicar os motivos, né? A história não consegue dizer o motivo pelo qual essa colônia, fundada no final do século XVI, ela desapareceu. Então, ali no início do século XVII, em 1620, a chegada dos pais peregrinos da pátria, os Pilgrim Fathers nos Estados Unidos, fundando as colônias aqui mais na região norte, em especial a colônia de Massachusetts, né? Os colonos que foram para a região norte dos Estados Unidos eram colonos protestantes calvinistas, né? As colônias aqui, as 13 colônias na costa leste dos Estados Unidos, onde inicia esse processo de colonização, banhada pelo Oceano Atlântico. Posteriormente, durante séculos XVIII e principalmente XIX, a gente vai ter a marcha para o oeste, o Far Oeste. As colônias do norte tinham características diferentes das colônias do sul. As colônias do sul dos Estados Unidos, elas apresentavam características similares à colonização portuguesa, à colonização espanhola. As colônias do norte, devido a um clima parecido com o da Europa, não era própria para a produção de gêneros tropicais. Então não tinha grande interesse da Inglaterra sobre as colônias do norte, como também não era encontrado metal precioso. Então as colônias do norte tinham uma certa autonomia, né, administrativa. Já as colônias do sul, clima subtropical, produção de gêneros tropicais que atendia aos interesses econômicos da Inglaterra, como o tabaco e o algodão. Nas colônias do sul, né, as características parecidas aqui com o Brasil, como por exemplo latifúndio monocultor, produção voltada para o mercado externo e a utilização da mão de obra africana escravizada. Então aqui, ó, essa ética calvinistas, né? Os colonos protestantes vieram para a América. Quem eram os pais peregrinos, né? Esses colonos que vieram para a América do Norte, a região onde hoje encontram-se os Estados Unidos. Essa ética protestante dizia que eles deveriam enriquecer para conquistar o reino dos céus, o que muito, né, me ajuda a explicar o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Certo? Aqui a atividade, gente. Escreva um parágrafo relacionando o protestantismo dos colonos com o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Não se esqueça de compartilhar a sua resposta, trocar experiências com seus colegas de turma, com o seu professor, com a sua professora, e a gente volta fazendo a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, uma possibilidade de resposta aqui, né, dessa relação entre o protestantismo e o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Em busca de liberdade religiosa, os colonos protestantes calvinistas migraram para as colônias da América do Norte e fundaram ali em 1620 a colônia de Massachusetts, ao norte das 13 colônias. A ética calvinista pregava que a riqueza material garantia o reino dos céus. Dessa forma, os colonos empenhavam-se em enriquecer-se, o que contribuiu para o desenvolvimento das colônias ao norte, ocupada pelos protestantes, e, consequentemente, também o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Beleza? Vamos fazer a retomada aqui, né? Colonização da América Espanhola tem início no século XVI, né? Os espanhóis chegam na América ali no final do século XV, início do século XVI, a conquista e colonização espanhola na América. Hernán Cortés conquista o Império Azteca, enquanto que Francisco Pizarro conquista o Império Inca aqui na América do Sul, né? Os dois principais conquistadores espanhóis aqui na América. Colonização inglesa no final do século XVI, início do século XVII, a fundação das 13 colônias na América do Norte, né? A região administrada pelos ingleses, onde hoje principalmente se localiza os Estados Unidos. E a fundação das 13 colônias na costa leste, né? A região dos Estados Unidos banhada pelo Oceano Atlântico. Então a fundação dessas 13 colônias, e lembre-se da diferença entre as colônias do norte, com mais autonomia administrativa, uma vez que ela não respondia aos interesses ingleses, né, de produção de produtos tropicais, o clima não contribuía, a ausência de metal precioso, já as colônias do sul dos Estados Unidos, monocultoras latifundiárias, produção voltada para o mercado externo e a utilização da mão de obra africana em forma de escravidão. Galera, agradeço a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, fiquem bem, até breve.